Olá pessoal, estamos em mais um Arriscar. Este é o quarto episódio do Arriscar, que é esse modelo que eu faço aqui de conteúdo em que eu vou mostrando coisas para vocês e vou fazendo desenhos, botando post-its e explicando então esse conteúdo de uma forma visual com os desenhos simples para quem quer começar a ganhar dinheiro com isso. Eu sou Luísa Diebold, trabalho com a venda dos desenhos simples há anos, sou facilitadora visual e já fiz mais de 500 painéis para diferentes empresas, grandes, pequenas, startups, todos os tipos. E a ideia do arriscar tem a ver justamente com esse trocadilho de a gente está desenhando junto, vendo coisas visuais, ao mesmo tempo que a gente está aqui arriscando para começar a ganhar então dinheiro com essa atividade. E aí quando eu falo desenhos simples, eu vou aqui também só fazer um adeno que isso também pode ser conhecido como facilitação visual ou facilitação gráfica ou resumo visual, resumo gráfico, mapa mental visual, colheita gráfica, tem alguns nomes, né, pra gente entender o que são esses desenhos simples, mas basicamente vocês estão vendo aqui, eu fiz um desenho simples junto com um texto para passar uma informação, então eu estou facilitando visualmente as informações para quem está aqui assistindo. E no episódio de hoje vou aqui utilizar um livro que eu tenho que eu gosto muito, que é do Dan Roam. Um dia ainda vou fazer uma live com ele, maravilhoso. E tô trazendo o livro do Dan Roam aqui, porque ele fala muito sobre como é possível desenhar negócios, utilizar os desenhos dentro da área dos negócios. E eu vou trazer algumas coisas importantes aqui para inspirar vocês para entender realmente como que os desenhos simples podem ajudar várias pessoas a resolver os seus problemas e aí isso vai te trazer muita grana, que é o objetivo aqui do meu perfil, falar sobre como é possível ganhar dinheiro com os desenhos simples. E aí só para apresentar vocês aqui para o Dan Roam, antes de eu começar a mostrar algumas páginas do livro dele, este é o senhor que vou apresentar o livro, que escreveu esse livro que está aqui atrás. E o que eu acho interessante, o site dele está em inglês, tá, gente? Mas o que eu quero trazer aqui para vocês são os clientes que ele já trabalhou com, tá? Então aqui vou até dar um zoom, mas ele já ajudou líderes da Google, da Microsoft, da Boeing, da Gap, da IBM, da Marinha dos Estados Unidos, do Senado dos Estados Unidos, até na Casa Branca, a resolver então problemas complexos com Simple Pictures, que são os desenhos simples. Então é isso que é o poder, esse é o poder dos desenhos simples, que é o que eu quero falar para vocês aqui hoje, como que é possível a gente utilizar os desenhos simples na área de negócios e por que isso vale dinheiro e como que você consegue rentabilizar em cima disso. Então, separei algumas páginas aqui do livro para que a gente possa ver isso tudo juntos. Bom, a parte 1 aqui, ele fala até... aqui, gente, esses desenhos, tá? Só para deixar bem claro, são os desenhos dele, tá? São os desenhos que o Dan Roam usa na hora de se comunicar com esses clientes que eu acabei de citar para vocês. IBM, Microsoft, Google. Esses são os desenhos que ele utiliza para ajudar esses grandes clientes a resolver problemas. Então aqui o que está escrito é: a qualquer hora, em qualquer lugar, qualquer pessoa, como resolver problemas com desenhos. Então, eu já falo isso muito, mas eu senti a necessidade de trazer esse livro hoje para que vocês vissem que tem mais pessoas que falam sobre isso também e pessoas que não necessariamente são do Brasil e que estão citando a importância dos desenhos no mundo dos negócios e como isso pode ajudar a gente a ganhar dinheiro. Quem são essas pessoas? São as pessoas que gostam de desenhar. Você que gosta de desenhar, você pode utilizar os seus desenhos para ajudar pessoas que têm negócios, para ajudar essas pessoas a se comunicar melhor. E aí é isso que eu quero até trazer aqui um post-it.
com desenhos simples, falando que, citando aqui, né, especificamente, dando essa ênfase, quando ele fala em como resolver problemas com desenhos. E aí, resolver problemas, essa atividade de resolver problemas é uma coisa que tem muito valor. E aí, justamente por ter muito valor, dá muito dinheiro. Então, eu fiz até recentemente um outro conteúdo junto com o Lucas, o empreendedorismo visual, em que eu expliquei a diferença dos desenhos simples para a arte. E aí você que de repente está trabalhando com artes visuais, que gosta do mundo visual, você pode também passar a trabalhar com a facilitação visual e com os desenhos simples, mas aí vai ser aplicado a resolver os problemas de outras pessoas. Por isso que tem muito mais a ver com comunicação do que com simplesmente uma expressão livre, simplesmente não, mas assim, uma expressão livre do que você gosta de fazer, do que você acha bonito, não tem a ver com isso, tanto que vocês estão olhando aqui os desenhos do próprio Dan Roam e eles não são um primor, mas eles comunicam, eles passam a mensagem. Eu vou mostrar outros desenhos aqui dentro do livro para vocês entenderem mais. E aí, só para trazer também um outro insight, né, uma outra ideia que ele fala aqui dentro do livro, a gente está falando então que os desenhos simples são uma forma de resolver os problemas e que isso tem muito valor e é por isso que a gente consegue ganhar dinheiro. E aí ele explica no livro também que essa forma de analisar os problemas, ela tem 4 características. Ela é mais rápida. Por que ela é mais rápida? Porque quando eu começo a desenhar um problema, a analisar um problema e começo a desenhar sobre esse problema, por que isso me traz agilidade? Porque quando eu desenho, todo mundo que está ali está entendendo o que está sendo falado de um outro jeito, a gente reforça a comunicação. Então aqui eu estou explicando para vocês, eu podia não estar mostrando nada, mas eu estou mostrando as informações junto com os desenhos. E aí a gente tem mais clareza daquilo que está sendo falado. Então, por exemplo, eu estou aqui ajudando uma empresa a repensar um processo. Eles estão tendo que desenhar esse processo. Então, eu ajudo eles a desenhar. Qual é o primeiro passo? Aí vou lá e desenho um ícone, uma coisa simples, né? Um desenho simples para mostrar esse primeiro passo. Ah, isso aqui está bem representado? Não está? Não, não é assim que acontece. Ah, o segundo passo vem... não está correto aqui e não acontece dessa forma. Então, isso agiliza a análise dos problemas. E aí também tem a ver com ser mais eficiente e eficaz, porque está todo mundo visualizando junto as informações, está todo mundo olhando para a mesma coisa e pensando juntos a respeito disso. Além disso, analisar os problemas com os desenhos é muito mais intuitivo e isso cria uma conexão muito mais profunda com as pessoas, além de ser mais divertido, que é o que ele fala também no livro. Então, por que ser divertido é bom? Porque, gente, resolver problema é um saco, né? Tem que resolver a questão. Então, pelo menos se a gente usar os desenhos simples, vai ser muito mais divertido, vai ser muito mais legal. As pessoas vão interagir muito mais, as pessoas vão se engajar muito mais, elas vão entender. Então, por isso é que tem muitas vantagens na hora da gente utilizar os desenhos simples na resolução dos problemas. E aqui, só para lembrar que o nome do livro é Desenhando Negócios. E negócios nada mais são negócios. A gente resolver problema. Então, eu tenho um negócio, eu estou aqui resolvendo um problema para vocês. Então, é isso, assim, a gente utilizar no mundo dos negócios os desenhos simples. Aqui até na capa vocês vão ver que ele está escrito assim: como desenvolver ideias com o pensamento visual e vencer nos negócios. Pensamento visual também é uma coisa, é um termo muito utilizado, pode ser utilizado facilitação visual, pensamento visual, facilitação gráfica, então também é um termo bastante utilizado. Bom, vamos para a segunda parte do livro que eu quero mostrar para vocês. A segunda parte do livro que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, sobre simplificar o como fazer os desenhos. Aqui ele explica que não é necessário nenhum software sofisticado ou programas, né, muito complexos para desenhar o que a gente precisa para resolver os problemas. E aí ele fala, basicamente você vai precisar de papel, caneta ou lápis, um quadro, aqui pode ser, né, ou né, canetas apagáveis. Então,
quando as pessoas vêm e me perguntam, mas para começar a trabalhar com os desenhos simples, com a facilitação visual, eu vou precisar investir muito dinheiro? Não, porque o material é muito básico, não precisa investir muita grana. Na verdade, assim, com, sei lá, R$50, menos de R$50, tu tem um material básico para começar a trabalhar com a facilitação visual, com os desenhos simples, e pode passar com um custo que tu tem de R$50, tu consegue fazer um painel que tu pode cobrar R$500. Então é muito rentável, né? Então aqui ele ainda fala sobre se você consegue desenhar, né? Porque no caso do livro dele, ele diz que qualquer pessoa consegue desenhar. E eu acho interessante a gente olhar para isso, porque justamente qualquer pessoa consegue desenhar quando as formas são básicas, quando são desenhos simples. Então, por que a gente usa os desenhos simples e não os desenhos elaborados? Porque os desenhos simples têm um foco na comunicação e não no que está sendo desenhado. Não é se a pessoa está entendendo o que é aquilo, se está passando a mensagem, se tem um símbolo forte, já está tudo bem. Esse é o objetivo, e não fazer um desenho mega elaborado. Se eu já entendi que isso aqui é uma lupa, que aqui dentro tem um balão de fala e que isso representa foco, por causa da lupa, na comunicação, balão de fala, ótimo, passei a mensagem. Poderia ter feito a lupa de outro jeito? Poderia. Poderia ter feito mais elaborada? Poderia. Mas não é esse o meu foco no momento. O meu foco é justamente na comunicação. É vocês entenderem o porquê vale a pena fazer os desenhos simples e por que eles são tão úteis. Então, aqui o Dan Rohn, ele já explica também sobre a importância da gente usar os acessórios mais simples possíveis para fazer esses desenhos muito tranquilos, que não há necessidade de nada muito elaborado, então você não precisa investir muito dinheiro para começar a trabalhar com os desenhos simples, para começar a ter renda extra com os desenhos simples. Terceira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui do livro é o seguinte: ele tem, né, uma teoria de como fazer, como usar os desenhos simples nos negócios. Então, ele tem esse passo a passo, isso é bem legal para a gente prestar atenção. O que ele diz aqui? Basicamente, o que a gente precisa fazer quando a gente vai começar a desenhar negócios utilizando os desenhos simples. E aqui, novamente, vamos prestar atenção nos desenhos do próprio Dan Rohn, tá? São desenhos super simples. Ele está usando aqui o nosso querido boneco de palitinho, e está aqui vendendo livro, ajudando Microsoft, Google, IBM, a Casa Branca a resolver os seus problemas. Então, eu quero dar bastante foco nisso aqui, tá, gente? Porque não é o tipo de desenho, é o que está por trás do tipo de desenho. O desenho está a serviço da comunicação, de resolver os problemas. Então, como é que ele diz que a gente pode fazer isso? São 4 passos. O primeiro é o que ele chama de olhar, que aí tem muito mais a ver com analisar, né? Aí depois a gente vai efetivamente ver, tá? Depois eu vou explicar com mais calma isso aqui. Depois a gente imagina e então a gente mostra, tá? Então esse é o processo que aqui, ó, as 4 etapas do processo do pensamento visual quando apresentamos um gráfico, né? Como apresentamos um painel visual. E aí aqui só para trazer clareza, deixa eu botar para cá, do que é cada uma dessas etapas que ele está falando. Quando ele fala em olhar, ele está explicando no resto do livro, eu não vou mostrar todo, que o olhar tem a ver com coletar e filtrar informações. Então, aqui a gente tem que olhar no sentido de prestar atenção nas informações que estão sendo ditas, nas informações que estão sendo passadas, e aí coletar o que é mais importante, filtrar. Porque se você for parar para pensar, foi o que eu fiz aqui, por exemplo. Tem um livro de muitas páginas aqui, né? Eu coletei e filtrei as informações que eu achava que eram mais importantes para passar aqui nesse conteúdo para vocês. Então é isso, é o olhar no sentido de coletar e filtrar as informações que são mais importantes para aquele contexto, para aquele negócio, tá? Então isso é o primeiro passo. O segundo passo, que é o que ele chama de ver, é selecionar e agrupar as informações. Então também tem muito a ver com a gente entender como as coisas se conectam. Então, às vezes, uma informação que foi falada no início
de um curso se conecta com algo que está mais para o meio do curso, por exemplo, sabe? Então, ou então durante uma fala numa reunião, isso também a gente já fez bastante, reuniões estratégicas. Então, tu tá ali numa reunião estratégica ouvindo o que as pessoas estão falando e algo que foi falado no meio da reunião conecta com algo que foi falado no início. Então, tu vai começar a selecionar e agrupar essas informações de maneira conjunta, tá? Porque aí isso, a gente tem uma noção maior do que, como as coisas se conectam, como que elas se complementam e como que a gente pode efetivamente resolver os problemas. Porque se isso tudo, por exemplo, se várias informações têm a ver com a causa do problema, é melhor a gente juntar e agrupar tudo junto, né? E aí depois a gente vê como que pode solucionar essas causas, ou por que elas acontecem, coisas assim. Aí depois, o terceiro passo é que vem o imaginar, que é enxergar o que não está visível. O imaginar é muito o que é mesmo, né? É a gente entender aqui. Eu até gosto bastante dos desenhos que ele usou para representar. Tá vendo aqui, olha? O olhar, tem um monte de papel aqui no olhar. Depois ele vai começar, tem a ver com esse coletar e filtrar. Ele já começa, né, a pensar em selecionar algumas coisas. Aqui no ver é quando ele vai realmente selecionar e agrupar. Então aqui ele está pegando duas coisas que estão, né, aqui no papel para passar a selecionar e ver que elas têm uma ligação. Aí aqui no imaginar ele está realmente trazendo a conexão disso tudo, como que isso se conecta, tanto que aqui o desenho é uma folha de papel que tem um triângulo e três, né, coisinhas que é para ser um texto. E aí depois é que vem o mostrar, que é mostrar isso para o teu cliente final para perguntar, ó, é isso aqui que eu entendi, tá certo? É isso aqui faz sentido para você? Que é isso, tornar tudo muito claro. Por isso que os desenhos ajudam. A gente, através dos desenhos, consegue entender com muito mais clareza, com muito mais precisão aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo apresentado, aquilo que é importante para que a gente possa efetivamente resolver os problemas que a gente tem que resolver. Então, esse é o passo a passo que o autor do livro sugere que se faça quando a gente utiliza o pensamento visual, a facilitação visual. Olhar, que tem a ver com essa coleta das informações e filtrar. Depois a gente vê, que é selecionar e agrupar. Imagina, enxergar o que não está visível, no sentido de imaginar como representar visualmente aquela informação e como que as coisas podem ser desenhadas. Tu pensa sobre isso, né? E aí depois é possível mostrar e deixar tudo muito claro para que as pessoas entendam o que está sendo falado, o que está sendo pensado, quais são os problemas, quais são as possíveis soluções, como que a gente vai resolver essa questão que está sendo dita ali. Então, veja que tem um processo claro e que os desenhos estão perpassando por tudo isso. A gente começa com uma coisa que não tem tanto a ver com o desenho e depois na parte do imaginário é que a gente começa a trazer as ideias para o mundo físico, né, com os desenhos e tudo mais. Então, esse é o passo a passo. Agora eu vou mostrar para vocês mais um exemplo aqui do que ele está falando desse passo a passo que ele traz, né, do olhar, do ver, do imaginar e do mostrar. Eu gosto muito também dessa simplificação visual que ele apresenta o processo dele. Então aqui, olha só que interessante, ele só usou 4 palavras e poucas imagens, no caso aqui são mais setas e balõezinhos, e aí com isso ele consegue mostrar de uma maneira muito clara como acontece o processo. E aí aqui o que ele está dizendo? Que esse processo que ele contou pra gente nem sempre é linear. Então a coisa às vezes pode voltar para o início, né? Porque a gente está ali interagindo com o cliente, a gente está conversando com ele, está entendendo o que está acontecendo. Então é normal que às vezes a gente precise voltar para o início. Aqui ele dá alguns exemplos, né? Aqui a gente está olhando para o mundo físico, para o que está acontecendo, ou escutando, né? E aí depois quando a gente passa a ver, isso já é... A seta já está virada para o próprio ver. E aí aqui, olha só essas setas, elas acontecem o tempo todo. Então, o tempo inteiro eu estou ali num trabalho de facilitação visual e eu estou tentando entender o que está acontecendo, que tem a ver com o olhar, pensando sobre isso para coletar as informações que são mais importantes que eu vou trabalhar num painel.
Então eu tô aqui o tempo todo, né, vindo nesse ciclo, que aí tem a ver com o que eu olho para fora e o que eu vejo para dentro, e aí depois é que eu começo a imaginar como representar isso visualmente, e aí executo o desenho junto com os textos num painel visual para mostrar efetivamente o que eu estou entendendo daquela situação, daquele negócio, daquilo tudo. Então, essa representação do próprio processo do pensamento visual, da facilitação visual, também é muito interessante de vocês analisarem, porque às vezes a gente acha, estou perdido, eu voltei e vim aqui, coisa que eu falo sempre para vocês fazerem, né? Coloca um texto, coloca um vídeo no YouTube e aí passa a ouvir o vídeo, que tem a ver com esse olhar para entender o que está acontecendo, e aí você vai começar a selecionar as informações principais que vão para o painel. E aí, o que vai acontecer? Aqui talvez você pause, talvez você volte, talvez você selecione alguma informação que efetivamente não faz tanto sentido, depois é que tu vai perceber que não faz tanto sentido. Então é esse processo aqui. Aí depois que tu tem todas as informações selecionadas, é que tu vai imaginar como eu vou representar visualmente essa frase, como eu vou representar visualmente esse conceito. Aqui cabe muito o dicionário visual, que é o que eu também já mostrei para vocês, que é uma maneira da gente conseguir pensar tranquilamente, sem surtar na hora de ter que desenhar tudo muito rápido, né, e ao vivo, como representar vários conceitos. Eu estudo visualmente qual é o conteúdo que vai ser passado, qual é a temática, eu vou ampliando o meu repertório visual. E aí, por isso eu consigo imaginar, ter várias ideias a respeito de como é possível representar visualmente isso tudo. E aí depois eu mostro, que aí é colocar no mundo físico mesmo todos os pensamentos que eu tô tendo de um jeito visual. Então, esse é o processo que o autor, o Dan Rohn, está falando neste livro aqui, Desenhando Negócios, tá? Então, é como que a gente pode aplicar os desenhos simples no mundo dos negócios para conseguir resolver problemas. E aí, agora eu vou para a quinta parte que eu quero mostrar para vocês, que são esses 6 grupos de tipos de problemas que podem acontecer em negócios. Isso aqui eu também já fiz um conteúdo especificamente falando como vocês podem fazer perguntas para os clientes de vocês para saber quais são as perguntas certas que são necessárias para que você possa começar a fazer um orçamento, uma proposta de facilitação visual, de desenho simples. E tem muita inspiração aqui também, que são esses 6 grupos de problemas básicos que geralmente acontecem no mundo dos negócios. E aí aqui o que é interessante que o Dan fala é que são essas 6 categorias que vocês podem pensar que vocês vão ter que desenhar, tá? Então eu vou explicar isso com calma aqui para que vocês possam entender com mais certeza de que vocês vão entender. Se vocês ficarem confusos, me perguntem depois. Mas basicamente o primeiro grupo que ele fala é quem e quais problemas. Então são desafios relacionados a coisas, pessoas e funções. Então, quando você está pensando que você vai começar a desenhar um negócio, que você vai começar a ajudar as pessoas que têm negócios a desenhar os seus problemas, a primeira coisa que você pode pensar em termos de categorias de problemas é que você vai precisar desenhar pessoas, coisas, funções. Então, eu vou ter que desenhar sobre uma função. Aqui tem uma coisa que está acontecendo que é com o caixa do supermercado, ou que é com o caminhoneiro, ou que é com o frentista. Então, você vai desenhar uma pessoa caracterizada dessa função. Então, isso já é uma coisa que você pode pensar em como desenhar, ok? Então, é isso que é o primeiro grupo de problemas que você precisa pensar a respeito de como desenhar. Então, o que está acontecendo à minha volta e onde me encaixo nesse cenário, ou quem está encarregado e quem mais está envolvido, quem é responsável. E aí você pode passar a desenhar pessoas. Aqui ele fala de coisas também, até ele representa coisas como uma caixinha, né? E aí pode ser coisas do tipo um sistema. Então o sistema operacional da empresa é esse aqui, vai desenhar um computadorzinho com uma engrenagem dentro. Ou então, como eu falei, tem o caminhoneiro, o motorista e tem o próprio caminhão. Eu mostrei ainda, eu acho que estão nos stories,
um trabalho que a gente fez para uma empresa de logística, então a gente está desenhando negócios, ajudando a desenhar negócios, em que a gente precisava mostrar o que era necessário fazer durante um acidente e um incidente. Então a gente desenhou várias pessoas passando pelo processo do acidente e os objetos que estavam envolvidos nesse incidente, do tipo a empilhadeira, porque é uma empresa de logística, então eles têm várias caixas, eles têm um armazém, então isso tudo são as pessoas e coisas envolvidas dentro desse cenário que a gente depois desenhou um painel visual para ajudar a mostrar como que as pessoas poderiam atuar nessa situação. Então é isso. Essa é a primeira categoria de problemas. A segunda categoria são problemas relativos a quantidade, desafios que envolvem medições e contagens, tá? Então, tempo, ou então, se a gente aumentar isso, o que acontece? E aí tem muito a ver com os próprios gráficos, né, da empresa. Isso aqui é importante de vocês prestarem atenção, porque muitas vezes, quando a gente está falando de negócios, a gente precisa pensar em metas. E aí, o que são as metas? São números. E aí, como é que a gente pode representar um número? A gente pode só escrever um número, claro, mas a gente pode fazer essas comparações de tamanhos, né? Então, a gente está aqui com 5 na barrinha, e aí a gente quer chegar a 15, aí a gente faz uma barrinha que é 2 vezes maior, porque proporcionalmente seria desse jeito, né? Então a gente mostra isso através desses gráficos. Isso também ajuda as pessoas a entenderem o quanto precisa crescer ou o quanto precisa diminuir. Isso também ajuda a tangibilizar as informações. E aí agora o terceiro grupo de problemas é relativo a quando, então desafios relacionados a programações e distribuição do tempo, o que vem primeiro, o que vem depois, né? E aí como que as coisas realmente acontecem, então também tem a ver com a ordem das informações. A gente pode colocar números, né, para ajudar nisso, primeiro isso, depois aquilo, então número 1, número 2, número 3, ou A, B e C, então isso também ajuda, né, a entender como que a gente pode representar visualmente algum problema relativo a quando. O quarto grupo de problema é relativo a onde, então são desafios relacionados a como as coisas se encaixam. Então, para onde que a gente está caminhando agora? Qual é a direção que a gente deve seguir? E como que essas peças, elas possivelmente se encaixam? Então, aqui também a gente pode utilizar até metáforas visuais, né? Já fiz muito isso, assim, a gente está aonde? A gente está aqui nesse início dessa trajetória, temos todo esse caminho para percorrer, o que acontece nesse caminho? Então vocês também podem desenhar uma cena que ajude as pessoas a entender de uma maneira mais leve, divertida e visual tudo o que acontece durante este caminho, tá? O quinto problema que ele fala é relativo ao como. Então são desafios relacionados à maneira como as coisas se influenciam mutuamente. Então aqui até achei interessante que ele coloca uma bolinha e depois um quadradinho. Então a coisa, ela muda, né? Então podemos alterar o resultado de uma situação ao alterar o nosso modo de agir. Então também tem a ver com como que a gente está fazendo hoje, como que a gente quer fazer depois, ou o que a gente quer mudar nisso, né? Então, legal desenhar efetivamente o que está acontecendo agora e como que a gente pode imaginar o que a gente quer num outro cenário. Então aqui também tem muito a ver com cenários, com cenarização, com futuro, com imaginar o que a gente deseja para a empresa, né? E o sexto problema é relativo ao porquê. Então são desafios relacionados à visualização de um quadro mais amplo, o que estamos realmente fazendo e por que é a coisa certa que a gente deveria fazer. E aí aqui é interessante porque a gente chega na essência da questão, por isso que ele também desenhou setinhas para o centro. E isso aqui pode te ajudar a pensar, por exemplo, numa diagramação de mandala, desenhar no centro o porquê e ao redor o como, ou ao redor quem são as pessoas envolvidas com aquilo. Então tem algumas pistas aqui que ele nos dá que nos ajudam a pensar sobre os possíveis problemas que acontecem dentro de negócios e que a gente tem que entender como que a gente vai utilizar os desenhos para representar isso visualmente. Essa parte é um pouco mais
técnica, tá, gente? Então aqui ele vai explicar no livro com mais detalhes, mas basicamente o que eu quero mostrar para vocês aqui é a importância da gente entender que os desenhos ajudam os negócios e o que são esses desafios de negócios e como que a gente pode aprender com isso, porque no final das contas as empresas têm dinheiro e as empresas podem pagar pessoas que sabem desenhar, que gostam de desenhar, na verdade, a realmente ajudá-las a entender os seus problemas de uma forma visual. Então é isso que ele está explicando aqui. E por último só, ele faz uma comparação aqui de como mostrar cada uma dessas coisas, que foi um pouco do que eu falei antes. Ele tem as 6 categorias de tipos de problemas, que eu acabei de falar, que é quem, o que, quanto, onde, quando, como e por quê. E aí aqui os jeitos que isso pode ser mostrado. Então, quando a gente quer falar sobre quem e o que, pode ser uma representação de retrato. Então, eu vou retratar uma profissão, eu vou retratar uma função, né? Quanto pode ser essa ideia dos gráficos, que eu falei justamente das barrinhas. A gente quer crescer 2, 3 vezes mais. Então, desenhar essas comparações para que as pessoas entendam. O onde também tem a ver com um mapa. Onde é que a gente está dentro desse ecossistema de outras empresas ou dentro dessa cadeia de valor? Como que acontece essa relação entre os vários atores dentro desses negócios, né? Ou uma linha do tempo, isso também é uma coisa que a gente já fez muitas vezes. Linha do tempo, as empresas contratam demais. Então, um novo diretor, por exemplo, chega na área e quer saber tudo que já foi feito dentro daquela área. Então, ele faz um encontro com várias pessoas da área e pergunta o que já aconteceu e a gente vai registrando visualmente essa linha do tempo. Marcos que foram importantes para as pessoas, o que aconteceu, quem é que estava lá. As pessoas vão falando e a gente vai desenhando essa linha do tempo. Então, isso aqui, desenhar uma linha do tempo é algo que vende muito dentro das empresas. Então, isso é algo que você pode oferecer. Se você for até entrar em site de empresas, tem muitas delas que usam linha do tempo para contar a sua história, porque no final das contas é isso, é a gente conhecer quem é essa empresa. E aí, essa é uma estratégia que você pode... É uma ideia que você pode oferecer para as pessoas. Vou fazer uma linha do tempo da empresa de vocês. O quinto, né, que é o como, então tem essa coisa da causa e do efeito. Aqui pode ser criado um fluxograma, que é justamente isso, como que as coisas se conectam, a setinha liga isso aqui, aí daqui vai para lá, por que acontece isso, se não acontecer tal coisa, volta para cá. Então, é entender quais são essas conexões, é esse fluxo, como o nome já diz. Então, tem ali um passo a passo, tem um como acontece. E o último são esses gráficos de variáveis, então isso também ajuda as pessoas a entenderem o porquê e a correlação. Aqui ele está dando um exemplo do tipo, se aumentar tal coisa e ao longo do tempo é mais provável que isso aconteça. Então visualmente fica mais claro isso tudo. Bom, gente, eu queria dar só alguns spoilers aqui do livro, ele é bem visual, ele é bem legal, mas o que eu quero falar principalmente aqui é: não, você não precisa comprar esse livro para começar a oferecer os seus desenhos simples para negócios. O que você precisa é entender como fazer a facilitação visual no seu dia a dia, passar a ter isso no seu dia a dia, postar, divulgar e aí então começar a oferecer para mais e mais pessoas. Você não precisa ficar gastando dinheiro com o livro agora, nesse momento. Passe primeiro a utilizar a facilitação visual no seu dia a dia, entendendo como que você vai representar visualmente as ideias, que é isso que é importante, para que então você possa começar a ganhar dinheiro com isso. Depois você investe. Esse livro, por exemplo, eu não comprei no primeiro ano que eu comecei a trabalhar com a facilitação visual. Eu comprei uns 3 anos depois que eu já estava ganhando muito dinheiro com isso. Então, não é necessário você comprar esse livro. Eu quis trazer ele mais como uma inspiração para mostrar para vocês que tem mais pessoas falando da importância dos desenhos no mundo dos negócios e que é assim que você consegue ganhar dinheiro com os desenhos simples. Então, esse foi o Arriscar de hoje. Quero saber depois o que vocês acharam, se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês tiveram algum insight sobre isso. E só para lembrar que a gente está com o desafio 5K mês com desenhos simples. As inscrições estão abertas
e é só se inscrever com o link na bio. A gente vai ter, ele começa na semana que vem, mas precisa se inscrever, tá, gente? Então são 3 aulas, é um evento 100% online, 100% gratuito, em que eu explico com detalhes sobre esse mercado da facilitação visual, como é possível ganhar dinheiro com isso, como que é possível realmente trabalhar com a facilitação visual e fazer renda extra de 5K mês com essa atividade. Então, se você gosta de desenhar, se você se interessa sobre esse tema, eu te vejo lá. Tchau!